Olá pessoal, vamos começar a segunda parte da nossa aula então sobre antidiabéticos, então os medicamentos dedicados ao tratamento da diabetes tipo 1 e tipo 2. Apesar de ambas serem classificadas como, com a mesma terminologia, diabetes, as duas diabetes do tipo 1 e do tipo 2 são patologias completamente diferentes e que demandam abordagens farmacológicas muito distintas. Queria chamar a atenção para vocês no começo aqui que o nosso livro-texto, no capítulo 41, ele traz informações sobre os antidiabéticos. Então o título é Hormônios Pancreáticos e Fármacos Antidiabéticos, 41, página 723 do livro. O final do capítulo, como é comum a quase todos os capítulos do livro, na página 743, a última página do capítulo traz uma tabela resumindo aí os principais fármacos destinados ao tratamento da diabetes, Como vocês podem ver, são muitos, Diabetes é uma doença bastante estudada e, como é característico de toda doença muito estudada, a gente acaba tendo muitas opções farmacológicas, para tratá-la. Vamos voltar para os nossos slides. Eu queria chamar a atenção de vocês antes de começar, quem ainda não tiver feito, que eu já avisei lá no grupo do WhatsApp, por favor, corrija a figura que eu mandei inicialmente, acrescentando um néfron aqui nela, só mostrando que há uma filtração aqui da glicose no néfron. Essa glicose é filtrada aqui no glomérulo. Quando está passando pelo túbulo contorcido proximal, o transportador SGLT2 reabsorve 100% dessa glicose e devolve ela para o sangue. Por isso que a glicose, apesar de ser filtrada no néfron, ela não aparece na urina, graças ao transportador SGLT2 que eficientemente recapta toda a glicose aqui do túbulo contorcido proximal e devolve ela para a circulação sanguínea. Então não é um nutriente que uma pessoa saudável perca na urina. Vocês vão ver que na diabetes isso muda. Vamos começar então falando agora que nós já vimos, na primeira parte da nossa aula, todo o processo do metabolismo energético envolvendo a glicose e como a insulina tem um papel importantíssimo para tornar os tecidos sensíveis à glicose. Então, embora universalmente a insulina seja associada ao metabolismo de carboidratos, vocês viram na nossa aula prévia que ela também promove síntese de proteína nas células musculares e promove síntese de gordura, síntese de lipídios, especificamente de triglicerídeos, no tecido adiposo e também no fígado. E ela também promove síntese de polímeros de glicose para serem guardados como fonte de energia, fonte de glicose de reserva, tanto nos músculos, especialmente na musculatura esquelética, quanto no próprio fígado, que é o principal reservatório de polímeros de glicose no corpo, o principal reservatório de glicogênio. Então a insulina, vocês repararam que ela tem essas funções, de guardar energia nas células e de promover síntese de proteína, síntese de triglicerídeos, síntese de polímeros de glicogênio. Então ela não é um hormônio que promova quebras, ela não é um hormônio catabólico, o contrário disso, ela é um hormônio anabólico, que embora seja processado muito rapidamente no fígado, ele não tem uma meia-vida tão longa, os efeitos da insulina podem ser sentidos no corpo por dias. Os primeiros efeitos a gente já percebe em minutos, depois em horas, depois em dias. Então sempre lembra disso, insulina é catabólico. Insulina me faz aumentar a massa gorda, me faz aumentar a massa magra e ela também me faz guardar glicogênio no fígado, guardar glicogênio no músculo, ela me faz guardar energia. Então ela tira a glicose do sangue e lança para os tecidos, especialmente muscular, adiposo e hepático. O que vai acontecer com um diabético, gente? Nós vamos começar falando da diabetes tipo 1, ok? Fazer uma breve explicação sobre diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 1, o sistema imunológico do indivíduo começa a atacar as células beta da ilhota pancreática, ou seja, ocorre um ataque
autoimune às células beta. O nosso próprio sistema imunológico deixa de reconhecer as células beta, ataca e destrói a célula beta, levando ela à apoptose. À medida que esse ataque vai progredindo, a quantidade de células beta no pâncreas vai diminuindo até a extinção completa das células beta. Então, os linfócitos do nosso corpo atacam as células beta, destroem a célula beta pancreática. Cuidado, hein? Não estão atacando o pâncreas inteiro. Se destruísse todo o tecido pancreático, nos levaria a óbito. É um ataque específico contra a célula beta. À medida que o sistema imunológico destrói as células beta, o pâncreas sem células beta, gente, o que vai acontecer com ele se ele perder as suas células beta? Ele deixa de produzir insulina. Agora imagina um organismo sem insulina. Esse indivíduo continua consumindo comidas contendo açúcares? Continua. Ele continua digerindo os carboidratos complexos em glicose no intestino? Sim. Essa glicose absorvida vem para o sangue e aumenta a glicemia? Também. O GLP-1 continua sendo produzido pelo intestino? Sim. Só que ele consegue estimular a célula beta a produzir insulina? Os altos níveis de glicemia vão ser úteis para estimular a célula beta para produzir insulina? Não. Não por quê? Porque não tem mais célula beta no indivíduo diabético tipo 1. Sem célula beta, a produção de insulina zero. Insulina, vocês perceberam, né? Ela torna os tecidos permeáveis à glicose. Ela permite que a glicose penetre nas células e seja usada como fonte de energia. Só que não é só essa a função da insulina, né? Ela tem múltiplas funções, ela altera bioquimicamente de forma muito significativa a célula. Então, por isso, eu até coloquei uma tabelinha aqui, que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Ó, efeitos da insulina no corpo. Deixa eu ampliar. Depois vocês dão um print, dê uma lida nos efeitos da insulina. A insulina tem efeitos marcantes no nosso organismo, mas especificamente sobre o fígado, sobre o músculo e sobre o tecido adiposo. Dá uma pausa aqui, dá uma lida. Eu já falei sobre esses efeitos na nossa aula prévia, mas não custa você dar uma relembrada. Então esse indivíduo agora não tem mais insulina, e a insulina é um hormônio vital. Em alguns dias ele virá a óbito se esse indivíduo não repor insulina. Portanto, a diabetes do tipo 1 é proveniente de um ataque autoimune às células beta pancreáticas. Você pode estar se perguntando, professor, por que a célula beta está sendo atacada pelo próprio sistema imunológico? Nós ainda não entendemos as bases imunológicas do porquê o nosso sistema imunológico, em um ponto da vida, deixa de reconhecer a célula beta. A gente não sabe se é especificamente, né, qual que é o problema, o que acontece que o sistema imunológico, em um ponto da vida, deixa de atacar células betas. E ela normalmente é uma doença adquirida. Ao longo da vida, o indivíduo se torna diabético tipo 1. Então, certamente tem fatores genéticos, mas também deve ter fatores ambientais envolvidos. Esse indivíduo sem célula beta, então, nós dizemos que ele é insulino-dependente. Né? Então, a diabetes tipo 1, ela institui um quadro de insulina-dependência. Insulino-dependência por quanto tempo, gente? Pelo resto da vida desse indivíduo. Ele não vai poder passar muito tempo, muitas horas, sem consumir insulina. Ou, porque se ele fizer isso, né, na ausência de insulina, como nós vimos, os tecidos ficam deficientes, né, energeticamente, porque falta energia para os tecidos, falta glicose, e a glicose que a gente ingere vai se acumulando no sangue. Na diabetes tipo 2, nós vamos ver que essa glicose acumulada no sangue é muito problemática. O diabético tipo 1, ele nem tem chances de ficar com essa glicemia tão alta assim por tanto tempo, porque ele não vai sobreviver à falta da insulina. Portanto, gente, como é que a gente trata, né, como é que é a abordagem farmacoterapêutica de um diabético tipo 1? Ora, se ele é insulino dependente, eu vou dar para ele o quê? Insulina, né? Se ele não produz mais, para o resto da vida, ele vai ser dependente do uso de insulina sintética. Vamos lá, isso aqui é a molécula de insulina. São duas cadeias de aminoácido distintas, cadeia A e cadeia B, unidas por pontes de sulfeto. Lembra lá de bioquímica que nós vimos as pontes de sulfeto entre duas cisteínas? Por uma coincidência, né,
aula de bioquímica que eu fiz com o Noturno, nós criamos em sala justamente uma molécula de insulina, né? Então é uma cadeia de aminoácidos. E reparem que no mercado a gente já extraiu insulina de animais, como dos porcos, até que a tecnologia do DNA recombinante chegou e agora a gente consegue produzir insulina humana, né? Inclusive consegue fazer algumas pequenas modificações pontuais nos aminoácidos que compõem a insulina. Você deve se perguntar, professor, mas essa modificação não deixa a insulina diferente, não vai fazer ela perder função? Não, os estudos mostraram que algumas modificações pontuais tornam essas insulinas sintéticas, né, produzidas por tecnologia do DNA recombinante, tornam elas farmacocineticamente mais interessantes, como por exemplo, uma ação mais longa, mais duradoura. Então, só para dar alguns exemplos para vocês, ó, olha que interessante. Em azul seria a molécula de insulina padrão, né? Insulina endógena que nós produzimos. Ó, se aqui, ó, na cadeia B, presta atenção, cadeia B da insulina, eu mudar o aminoácido 28 e 29, olha quem são o 28 e 29, prolina e lisina. Se eu mudar prolina e lisina por lisina e prolina, se eu mudar a ordem, eu gero a insulina Lispro, uma insulina de ação rápida. Olha aqui ela, ó. Uma insulina de ação rápida. Ela consegue lidar com altos níveis de glicose e trabalhar eles rapidamente. O efeito dela é curto. Agora reparem, se eu pegar aqui, ó, a Detemir, apenas o aminoácido 29 da Detemir, na insulina normal é uma lisina. Aqui é uma lisina ligada a N-miristoil. Se eu fizer essa mudança, a insulina passa a ter um perfil de ação longo. Olha aqui, ela dura por quase 24 horas. Essa é a Detemir. Olha a glargina, que é uma outra insulina de ação longa. Na glargina, eu acrescento 2 argininas. Então, a insulina normal pararia aqui, ó, em treonina, aminoácido 30, treonina. Na glargina, eu acrescento 2 argininas. Então, ela fica com 32 aminoácidos na cadeia beta. Gente, isso aqui é muita tecnologia, né? Vou para um laboratório. Além de já ser muita tecnologia, eu conseguir replicar em laboratório uma proteína humana. Não satisfeitos, os cientistas ainda conseguiram fazer pequenas modificações na sequência de aminoácidos para gerar novos tipos de insulina. Com isso, eles conseguiram gerar 4 tipos de insulina. As insulinas de ação rápida, como a Lispro, a Asparte, a Glulisina. O que são essas insulinas de ação rápida, gente? É porque elas conseguem, por exemplo, você vai comer uma torta, bastante açúcar, você usa uma insulina de ação rápida, ela consegue dar conta de altos níveis de açúcar, só que a duração dela é curta. E por que ela é chamada de rápida? Porque ela age instantaneamente. Você tomou, ela já começa a trabalhar a glicose presente no seu organismo. Ela já começa a lançar essa glicose para os tecidos, diminui a sua glicemia. Então, se eu for comer um doce agora, eu tomo a insulina junto. Aplico ela, né? Tomo não, né? Aplico ela. A insulina é aplicada por via subcutânea. Aplico ela e já posso fazer a ingestão do alimento contendo açúcar. Já a insulina de ação curta, que também é conhecida como insulina regular, a insulina regular, gente, ela demora aí de 30 a 45 minutos para agir. Então, se eu pretendo comer agora um doce ou algo que tenha carboidratos, e eu vou ter que fazer o uso da minha insulina regular, esperar 30 a 45 minutos para poder comer, para poder ingerir aquele alimento contendo glicose. Então, a insulina regular, ela demanda uma programação, mas ela também tem uma programação da ingestão do alimento, né? Mas ela também tem um tempo de ação curto. Relativamente curto, né? Comparado com a rápida, ela tem uma ação até bem mais longa. Comparado com as longas, ela tem uma ação intermediária. As insulinas de ação que de fato são chamadas de ação intermediária são as insulinas como a NPH. A NPH vai agir entre 12 e 16 horas no nosso organismo, tá? NPH, gente, é uma sigla para neutra proteína
protamina, diagedor. Então, é o veículo onde essa insulina é preparada. Então, é uma sigla em inglês, Neutral Protamine Diagedor. Essas insulinas do tipo NPH, elas vão ter uma duração um pouquinho mais longa, em torno aí de 16 horas. E, por fim, as insulinas de ação longa, como a detemira e a glargina. Né? A detemira e a glargina agem por 24 horas. Mas vocês repararam um detalhe? Elas agem por longos períodos, só que elas não conseguem dar conta de quê? De taxas muito elevadas de glicose. Então, elas agem por muito tempo, por 24 horas, mas ao longo dessas 24 horas, o indivíduo tem que seguir uma dieta. Ele não pode consumir níveis maiores de glicose. Se ele consome um pouquinho a mais de glicose, ele vai precisar de uma insulina que consiga lidar com níveis maiores de glicemia, né, como a NPH, ou a regular. Ou se ele for fazer uma injeção mais alta de glicose, ele vai precisar de uma insulina de ação rápida, como a Lispro, a Asparte e a Glulizina. Talvez as mais populares entre as insulinas, né? A regular também é bastante usada, mas as Lispro, Asparte e Glulizina são muito populares, especialmente por quem acaba fazendo consumo de carboidratos ao longo do dia. Aquela pessoa que não segue uma dieta muito adequada, ela está tendo sempre que fazer aportes de insulina de forma mais intensa. As insulinas, gente, fazem o mesmo papel da insulina biológica, tá? Se ligam ao receptor de insulina nas células, transportam o glúten para a membrana, e aí a célula começa a absorver glicose da corrente sanguínea e os níveis de glicose abaixam. Então, mesmíssimo mecanismo. Já os efeitos, elas vão reduzir a glicose no sangue, né? Reduzem a glicemia, são hipoglicemiantes, muito cuidadosas na hora de aplicar, porque se você exagera a dose da insulina, o seu nível de glicose no sangue pode cair muito, você pode ter uma hipoglicemia. Então, você tem que ajustar adequadamente a insulina. Inclusive, tem na apostila de vocês para vocês estudarem como que eu faço um cálculo. Eu sou farmacêutico e quero explicar para uma pessoa como é que ela calcula a alimentação dela, quanto que ela tem que tomar de insulina, por exemplo, para comer um pão de queijo com um copo de leite. Quanto que ela tem que tomar de insulina para comer uma manga com carne, uma salada contendo manga e um bife. O diabético, gente, ele tem que fazer essas contas para saber quanto de insulina ele tem que tomar para cada tipo de alimento. Porque em cada tipo de alimento tem um teor de carboidratos. Então, ele tem que saber quanto daquele alimento representa de carboidrato para ele calcular a quantidade de insulina. Eu quero que vocês pesquisem isso para vocês aprenderem como é que é essa conta. É uma conta bastante simples. As aplicações clínicas, né, ela pode ser usada na diabetes tipo 1, principalmente, né, o diabético tipo 1, a vida dele depende do uso de insulina constantemente. Para o diabético tipo 2, ela pode ou não funcionar, daqui a pouco vocês vão entender isso. Para o diabético tipo 1, ela é prova de vida, né, sem insulina ele não vai conseguir se manter vivo. Agora, para o diabetes tipo 2, ele pode ou não usar. Como eu disse, diabetes tipo 2 é uma patologia muito distinta da diabetes tipo 1, que é insulino-dependente, ok? Então, eu tenho 4 tipos de insulina que eu posso optar. As que agem instantaneamente, as que agem 30 a 45 minutos depois que eu como, e por isso precisam ser tomadas 30 a 45 minutos antes da minha refeição, senão eu posso ter uma hiperglicemia. De ação intermediária, que vão agir aí por um período de metade de um dia, e as de ação longa, que podem ser usadas uma vez ao dia, mas demandam que o paciente esteja numa dieta equilibrada, porque elas não toleram altos níveis de glicose. Então, os níveis de glicemia precisam estar ajustados, né? Não podem estar tão altos. Gente, insulina pode ser aplicada. Existe uma seringa específica para aplicação de insulina em unidades internacionais. Aqui, cada seringa dessa consegue aplicar 100 unidades internacionais de insulina, o que equivale a 1 ml de insulina. Então, para cada ml de insulina, eu tenho 100 unidades internacionais. E essa é uma seringa própria, bastante pequena. Aqui são as canetas. Queria que vocês dessem uma olhada, tem vídeos na internet, basta escrever caneta insulina,
Tem vídeos no YouTube mostrando como que você faz a aplicação, como é que você usa essa caneta. Vou até mandar no grupo de vocês um vídeo muito bacana mostrando. Isso aqui é papel de farmacêutico também, de farmácia, porque tem que explicar como é que usa esse dispositivo para o diabético que compra ele pela primeira vez. A caneta é muito mais prática. E eu tenho bombas de infusão, gente, que tem um pequeno aparelho eletrônico onde eu posso regular a dose e inclusive até por Wi-Fi e um dispositivo de aplicação. Então a insulina está aqui dentro, o aparelho controla eletronicamente as aplicações de insulina ao longo do dia, funcionando como uma célula beta mecânica, né? Isso aqui é uma bomba de infusão de insulina, um aparelho de custo alto, então muito restrito para uso geral, assim, para a população. Vamos agora para diabetes do tipo 2. O que houve com o diabético tipo 2, gente? O diabético tipo 2, o problema é muito distinto. O que aconteceu com ele? Ele ainda tem célula beta no... vira a ficha, agora é diabético tipo 2. Ele tem célula beta? Sim. As células beta dele não foram atacadas pelo sistema imunológico. A diabetes do tipo 2 não é autoimune, não tem nada a ver com destruição de célula beta. O diabético tipo 2 tem célula beta. E ele produz insulina? Produz. A célula beta dele produz insulina, então, em resposta ao GLP-1 e em resposta ao aumento da glicemia? Produz, sim. Em quantidade normal? Sim. A mesma insulina do nosso corpo, de uma pessoa saudável? Também. O problema não está na insulina, nem na produção de insulina, nem na quantidade de insulina. Esse indivíduo produz insulina como uma pessoa normal. Opa, então por que ele é diabético? Porque o problema, gente, não é ele produzir. O problema... Só um pouquinho. Aqui. O problema não é ele produzir, ó. O problema é que ele... Aqui. O problema é que ele... Olha aqui o X, ó, perto dos receptores de insulina. O problema é que a insulina dele é produzida normalmente, é liberada Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Só um minutinho. Aqui, ó. O problema dele é que ele tem célula beta, ele produz insulina em resposta ao GLP-1 e ao aumento da glicemia. A insulina dele é normal, ela vem para a circulação quando os níveis de glicose aumentam, ela se liga no receptor de insulina, só que deveria desencadear a ida do GLUT4 para a membrana, não deveria? Para a glicose sair do sangue e vir para as células, especialmente no muscular, no adiposo e no hepático, né? No hepatócito, no tecido hepático. Mas no diabético tipo 2, gente, a resposta à insulina fica reduzida. Ela vem, se liga no seu receptor normalmente, mas a resposta, a alteração bioquímica aqui dentro, não é tão intensa como numa pessoa normal. A quantidade de glúten que deveria ir para a membrana não vai menos. Aí as células sem glúten ou com a quantidade de glúten reduzida, elas captam menos glicose. Se as células deixam de captar glicose, onde essa glicose vai ficar retida? No sistema circulatório. Então essa glicose fica presa aqui no sistema circulatório. E com isso, os níveis de glicemia vão aumentando. Então a diabetes do tipo 2, o problema não é na insulina, nem na produção dela. O problema é que os tecidos do corpo deixaram de responder à insulina de forma adequada. Então os tecidos reduziram sua sensibilidade à insulina. Os tecidos reduzem a sua sensibilidade à insulina no diabético tipo 2. Então ela não é insulino dependente, não está faltando insulina. Tem insulina, só que o tecido não responde a ela, o glúten não vai para a membrana mais. E ela fica presa no sangue, porque sem o glúten a glicose não atravessa a membrana da célula. Então a diabetes tipo 2 é uma doença de insulino-resistência. Os tecidos passam a resistir à glicose. A insulina, desculpa. Os tecidos passam a resistir à insulina, tá certo? Tem um erro aqui, deixa eu corrigir. Insulino-resistência. Ok, então esse indivíduo com insulino-resistência,
ela vai levar ele a uma hiperglicemia crônica. Por que hiperglicemia crônica? Ora, porque eu precisava que a insulina mobilizasse glúten para a membrana. Isso não está acontecendo. A quantidade de glúten nas membranas das células diminui. Com isso, a glicose fica presa no sangue. Como a gente não para de comer, o aporte de glicose segue acontecendo. Continua vindo glicose do intestino para o sangue. Com isso, a glicemia só vai aumentando. Então, esse indivíduo acaba num estado hiperglicêmico crônico. Os níveis de glicose dele passam muito dos aceitáveis, né? E aí esse indivíduo começa a conviver com hiperglicemia. A glicose sobe tanto nele, gente, ele tem tanta glicose no sangue, que o transportador SGLT2 fica saturado, ele não consegue mais absorver toda a glicose. Nesse indivíduo, a glicose filtrada passa um pouco dela pelo néfron e começa a aparecer glicose na urina, glicosúria. Isso acontece por quê? Porque o SGLT2 fica sobrecarregado, é tanta glicose no sangue que ele não consegue reabsorver tudo. Passa um pouco, fica glicose na urina. A urina fica adocicada, né? Porque a glicose é um açúcar. E, inclusive, muito diabético percebe a doença, muito diabético tipo 2 percebe a doença, porque começa a juntar formigas no vaso sanitário, porque a urina dele começa a ficar atrativa para as formigas, porque contém glicose. Lembra, no indivíduo saudável eu não vejo glicosura, eu não vejo glicose na urina, porque o SGLT2 absorve tudo. A questão do diabético é que acumula tanta glicose no sangue dele que nem a reabsorção do SGLT2 dá conta. Passa a glicose e para a glicose na urina. Então, esse indivíduo diabético tipo 2, gente, ele tem um grande problema, porque essa hiperglicemia muitas vezes é silenciosa. A glicose passa dos níveis normais e ele não percebe. E à medida que essa glicemia fica alta por muito tempo, vários tecidos vão sofrer por conta de consequências da hiperglicemia. Essa hiperglicemia prolongada, hoje a gente sabe que ela dificulta a circulação sanguínea, porque ela espessa os vasos. Lembra lá de patologia, quando nós falamos de diabetes? Então, a insulina espessa os vasos, dificulta a circulação. Então, esse indivíduo vai ter dificuldade de cicatrizar, porque a circulação sanguínea dele fica reduzida, especialmente nas extremidades. Então, ele faz feridas no pé e essas feridas não cicatrizam. Muitas vezes elas aumentam, infeccionam, gangrenam, né? O famoso pé diabético. A retina não suporta essa dificuldade de vascularização. Esse indivíduo vai perdendo capacidade visual, porque as células da retina começam a morrer por conta de problemas na circulação provocados pela diabetes. Esse indivíduo vai acabar ficando cego. Os rins vão parando de funcionar aos poucos, porque os glomérulos aqui dos rins também sofrem com esse estreitamento da parede dos vasos, então eles acabam degenerando. Então eu tenho perca de néfrons, até ter uma falência renal cada vez mais grave. E os nervos também não toleram as deficiências o excesso, né, de glicose no sangue, e isso acaba levando à morte dos nervos. E aí esse indivíduo começa a apresentar dormência, impotência em várias partes do corpo, né? Dormência em várias partes do corpo e impotência no caso dos homens. Então, gente, o estado hiperglicêmico por longos períodos é uma tragédia completa. Você estar hiperglicêmico por longos períodos é trágico. O que eu faço com esse indivíduo, então, diabético tipo 2? Gente, eu preciso resolver esse problema aqui, ó. Eu tenho que fazer esse indivíduo voltar a captar glicose para os tecidos. Porque parar o consumo de glicose completamente é quase impossível. Né? A gente precisa de glicose para gerar energia. Então, o que eu faço com esse indivíduo? Eu preciso, lógico, colocá-lo numa dieta, reduzir o aporte de açúcares, porque senão não vou dar conta de reduzir essa glicemia nunca. Eu tenho que reduzir a ingestão de açúcares. Mas eu tenho que dar um jeito de pegar esse açúcar, essa glicose que está em excesso no sangue e jogar ela para os tecidos. Eu tenho que abaixar essa glicemia. Porque se eu mantiver essa hiperglicemia por muito tempo, cronicamente, vão aparecer os sinais graves da diabetes tipo 2, que eu acabei de citar. A dormência, a perda de visão até a cegueira, as feridas que não cicatrizam nos pés, as amputações, a gangrena e a falência renal. Então, para eu evitar esse quadro só surge quando a hiperglicemia é mantida por muito tempo, eu tenho que baixar essa glicemia. Eu preciso de uma estratégia para baixar essa glicemia. Vamos pensar como? Gente, a primeira ideia para baixar essa glicemia é bem óbvia, né?
Pensa que eu estou o tempo todo comendo carboidratos. Eles são digeridos por enzimas como a alfa-glicosidase, gerando glicose. E essa glicose é absorvida e aumenta a minha glicemia. Eu quero isso num diabético tipo 2 que já está hiperglicêmico? Eu quero ele absorvendo mais glicose ainda? Ele precisa disso aqui, gente? Não. Até porque os níveis de glicose na circulação sanguínea dele estão altíssimos. Ele precisa diminuir o consumo de carboidratos. E, inclusive, eu posso, se possível, diminuir a absorção de glicose. Como é que eu faço isso? Eu posso usar inibidores das alfa-glicosidases. O que são os inibidores da alfa-glicosidases, como a acarbose? São substâncias, gente, que são falsos açúcares. A acarbose é um falso açúcar. A enzima ataca a acarbose achando que está atacando um açúcar, um oligosacarídeo, uma maltose. Né? Alfa-glicosidases são enzimas como a maltase, enzimas que quebram maltoses, por exemplo, pequenos oligosacarídeos, frutos da quebra do amido. Então, quando uma alfa-glicosidase ataca a carbose, porque ela tem uma estrutura parecida com a de um açúcar, ela se liga e não se desliga mais. Ou seja, a carbose consegue atrair a alfa-glicosidase e torná-la inativa. Se eu inativar essa enzima, gente, eu paro de quebrar os carboidratos que eu ingeri em glicose, em monossacarídeo. E se eu não formo glicose, eu não absorvo, porque carboidrato complexo eu não absorvo. Então, por isso, o que eu faço quando eu tomo a carbose? Ela bloqueia essa enzima, os carboidratos não são digeridos até glicose e, portanto, não são absorvidos, passam direto no trato gastrointestinal e vão embora nas fezes. Então, qual é o objetivo de tomar a carbose? Reduzir a absorção de glicose no intestino. Interessante para um diabético do tipo 2? Muito, porque ele não está hiperglicêmico, a glicose não está acumulada aqui no sangue dele, porque ela não está conseguindo mais ir para os tecidos, porque a insulina dele não funciona direito. Ela liga no receptor, mas não dá resposta. O tecido dele já não responde mais à insulina. Então, nesse paciente é interessante que ele pare de absorver tanta glicose no intestino, porque senão essa glicemia só vai subir, né? Até níveis críticos. Eu não posso permitir isso. Então, a carbose é uma opção terapêutica. Qual que é a outra opção terapêutica, gente? Aí eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês acham que usar insulina nesse paciente faz sentido? Eu vou dar insulina para um diabético tipo 2? A resposta que você devia estar pensando é não. Você devia estar pensando o seguinte, não, professor, você já disse que o diabético tipo 2 ele tem célula beta. A célula beta dele não morreu como na tipo 1, ela não foi morta pelo sistema imunológico. E a célula beta dele produz insulina e produz uma insulina normal. Então, por que eu vou dar insulina para esse paciente? Gente, muitos pacientes diabéticos respondem bem a um aumento